Agora há pouco vocês ouviram na correspondência que veio da prefeitura, dizendo que enviou para esta casa, já com bastante atraso, o balancete financeiro que deveria ter sido enviado até o dia 20 de setembro, referente ao mês de agosto. E agora, amanhã, já tem que vir, na verdade, o balancete referente ao mês de setembro, que ele tem até 20 de outubro. Aquele balancete, na época que eu fiz a cobrança, e foi-me solicitado um prazo, e eu dei 5 dias de prazo, como presidente desta casa. Veio vários dias depois, e ainda, senhores, veio totalmente errado. Então eu estou lendo para vocês um ofício, para que seja de conhecimento desta casa e também da população de Chapadão. Ofício número 400/2015, Chapadão do Sul, 16 de outubro de 2015. A Vossa Excelência, Luiz Felipe Barreto de Magalhães, Prefeito Municipal de Chapadão do Sul. Excelentíssimo Prefeito, a Câmara Municipal de Chapadão do Sul, neste ato, representada por sua presidente, vereadora Sônia Maran, em atenção ao ofício número 028/2015, contabilidade que encaminha o balancete da receita e da despesa orçamentária do município de Chapadão do Sul, referente ao mês de agosto de 2015, vem através do presente informar Vossa Excelência que o balancete ora enviado veio de forma equivocada. Eis que o referido documento veio abrangendo as receitas e despesas de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2015, e não discriminando o mês de agosto, conforme preceitua a nossa lei orgânica do município em seu artigo 78, inciso 27. Ato contínuo informa que o balancete de despesas e receitas do mês de agosto de 2015, balancete correto, deverá ser encaminhado a esta Casa de Leis no prazo máximo de 5 dias a contar do recebimento deste. Certo de contar com a compreensão e o vosso atendimento de Vossa Excelência, reitero minhas manifestações de consideração e elevado apreço. Atenciosamente, Sônia Maran, presidente. Então, senhores, amanhã, terça-feira, será encaminhado este ofício. Nunca na história deste município tivemos um balancete encaminhado de forma tão errada. É do mês de agosto. Todos os outros já estão na casa. E não de 1º de janeiro até dia 31 de agosto. E eu estou aqui dizendo a público que se em 5 dias esse balancete não estiver nesta casa, eu estarei fazendo mais uma denúncia ao Ministério Público. Porque como está correndo nas redes sociais, nós estamos diante de uma administração que só trabalha na base do ferrão. Não fui eu que disse, é o que estão dizendo nas redes sociais. Então, eu vou fazer a minha parte. Então, que fique aqui já para o conhecimento de todos os vereadores desta casa. Agora há pouco, ouvindo a vereadora Tânia falar, eu me recordei de uma situação que aconteceu na Assembleia Legislativa com um certo prefeito. Não sei muito bem o nome, porque reza a história. Segundo eu ouvi falar, e foi me comentado por algumas pessoas de lá, que existe um jargão onde dizem que sardinha não se mete com tubarão. E a história que eu ouvi falar dentro da Assembleia foi a respeito de uma votação que teria, e lá, como os senhores sabem, é território de tubarão. Ou seja, tubarão no sentido de peixes maiores, né, senhores? Porque lá existe 20 e poucos deputados, enquanto que as câmaras têm 9, 13, 15, mas lá o número é bem maior. E na época foi pedido a ajuda, foi feita uma reunião, diz que por esse grupo, e onde foi pedida ajuda, conversado a respeito de um determinado assunto. E como os senhores sabem, algumas vezes nós temos sardinhas, e essas sardinhas são um tanto quanto soberbas. E pelo que me contaram de lá, diz que antes da votação desse assunto muito importante que ia ter, a sardinha foi falar para o tubarão-mor, que o tubarão-mor, na verdade, quis explicar para a sardinha
que estaria colocando o time dele em ação para reverter uma certa situação e que faria todo o possível para que essa situação fosse revertida. E a sardinha mor, neste caso a soberba, diz que falou para o presidente da casa: não precisa se preocupar, eu não preciso do teu apoio, aqui dentro eu já tenho todos os votos que eu preciso. E virou as costas e saiu. E aí diz que o tubarão mor falou o seguinte: não precisa do meu apoio? Estás brincando? Pois eu vou te mostrar, eu vou mostrar para o dito cujo, para essa sardinha mor, quem é que manda dentro deste estado. E segundo eu ouvi falar, reza a lenda, senhores, que foi por 14-7 contra a sardinha mor e 2 abstenções. Então aqui está essas velhas histórias que eu quis compartilhar com os colegas, divertida. E como a semana passada foi o Dia da Criança, eu achei que era um bom momento para nós darmos risada. Senhores, eu só quero nesta minha primeiro pronunciamento conversar ou passar para a população, e neste passar para a população eu poderia tê-lo feito através de requerimento, queria demorar uns dias, mas diante disso, eu ainda o farei, eu liguei para a pessoa que fez, no caso, esta denúncia, e ela me autorizou, através do seu advogado, que eu poderia ler e lê-la em plenário. Excelentíssima senhora Rosimari Barros, secretária municipal de saúde, Chapadão do Sul, MS. Clínica médica Busoli Limitada Microempresa, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ tal, com sede na Avenida 8, Centro, Chapadão do Sul, por meio do seu representante legal, vem muito respeitosamente a ilustre presença de Vossa Senhoria apresentar esclarecimentos. Em relação aos termos da notificação datada de 2 de outubro de 2015 e o ofício 103/2015 da ouvidoria, para tanto diz e requer o quanto segue. Mister é esclarecer que o quadro comparativo de cirurgias apresentado no ofício da ouvidoria não representa a realidade. É falho. Somente considerou as cirurgias de emergência, de urgência e emergência, não incluindo no total as demais cirurgias pequenas, médias e eletivas. Tais procedimentos podem ser encontrados junto à Consulfarma e no livro de registro de pequenas e médias cirurgias, o qual fica sob a guarda de Clarinda Botzelli. Nota-se ainda que vergonhosa é a situação do Hospital Municipal de Chapadão do Sul, onde já se passaram 4 meses sem que o autoclave esteja em condições de funcionamento, tornando qualquer cirurgia, por mais simples que seja, uma cirurgia de altíssimo risco. Tal fato é que deveria ser investigado, tanto pela ouvidoria como pela Secretária Municipal de Saúde. Lamentável. Recordando a Vossa Senhoria que em reunião com a presença de todo o corpo clínico hospitalar, foi oferecido pela peticionária gratuitamente uma autoclave, marca Olidef, sendo a oferta ignorada. Todas as cirurgias de emergência que foram avaliadas neste período, onde o risco cirúrgico permitia a sua realização, foram realizadas, e as demais, onde o risco era elevado, foram encaminhadas para o Centro de Referência, SUS. Como deve ser do conhecimento de Vossa Senhoria, as cirurgias eletivas somente podem ser realizadas após autorização do auditor do SUS, o qual é contratado pelo município. Todos os pacientes que necessitam de cirurgia eletiva tiveram o processo de solicitação encaminhado para o mesmo e, após análise, as cirurgias foram autorizadas ou não. Chamo a atenção para o fato de que a lâmpada do foco cirúrgico, lâmpada necessária à iluminação para a realização de cirurgia, estava queimada há mais de 15 dias, sendo necessária a sua substituição. Tal substituição foi realizada mediante a compra da mesma com custo de R$10, arcado pela empresa peticionária. Tal foi necessário, visto que, caso contrário, estes procedimentos cirúrgicos também estariam prejudicados. Assim, fica claro que a peticionária está honrando os termos do contrato, ao contrário do município de Chapadão do Sul, o qual não fornece as condições mínimas e seguras para a concretização do objeto do contrato.
A empresa credenciada pelo município de Chapadão do Sul para fornecer o anestesista para os procedimentos cirúrgicos apresentou somente um profissional especializado nesta área. Assim, quando este profissional se ausenta do município, os procedimentos cirúrgicos ficam impedidos. Nota-se ainda que com tal atitude por parte do município, o qual chegou a determinar a suspensão das cirurgias eletivas, a produtividade da empresa foi prejudicada, causando sensível diminuição no seu faturamento. Finalmente, quanto às remoções e plantões, não é verdadeira a afirmação. A peticionária, somente em extrema necessidade e por falta de médicos no município, realiza algum plantão ou remoção, evitando assim a duplicidade de remuneração, como vem ocorrendo em outros casos, os quais já foram encaminhados ao Ministério Público Estadual. Nota-se ainda que as remoções e plantões eventualmente realizados são autorizados pelo diretor clínico ou diretor hospitalar, tudo justificadamente. Assim, espero estejam esclarecidos os fatos apontados na notificação e no ofício emitido pela ouvidoria. Atenciosamente, Clínica Médica Busoli Limitada, Microempresa João Roque Busoli, representante legal. Então aqui, senhores vereadores, mais uma vez, e quem está nos ouvindo e também o público aqui presente, mais uma vez está provado de por que tentaram, de todas as formas, impedir, entre aspas, que vereadores fizessem a fiscalização lá dentro do hospital. Então, senhores, se confirma mais uma vez aonde nós também estamos vivendo um caos, que é na nossa saúde. E a pergunta que eu me faço é a seguinte: se o nosso prefeito é um médico e a saúde está desse jeito, como será que a nossa saúde estaria se talvez tivesse sido eleito um agricultor? Me recordo que no passado eram agricultores, e eu acredito que não estava da forma como hoje está. Não estou aqui defendendo que para funcionar tem que ser um agricultor. Eu estou aqui dizendo que a saúde do município, conforme alguém que trabalha lá dentro, que foi feita uma denúncia contra a própria pessoa na ouvidoria com dados técnicos que somente uma pessoa os tem, e que ele se defendeu e que me permitiu ler aqui para conhecimento a defesa que essa pessoa protocolou e que me autorizou a ter acesso. Então, senhores, mais uma vez, nós temos aqui instalado um caos. Agora há pouco foi lido, foi falado a resposta de um requerimento meu do porquê um decreto de emergência no município. E lá veio justificado com artigos, ainda não o li, vou analisá-lo amanhã, para ver se veio toda a parte que deveria vir de explicações da Defesa Civil, etc, etc. Mas nós tivemos um decreto de emergência neste município, e pelo que eu li na imprensa, o Ministério Público está interditando a rodoviária porque nós estamos correndo risco. Que se der uma outra ventania, talvez ela caia na cabeça de pessoas. Então eu não estou entendendo. Qual a necessidade de um decreto de emergência, que lá diz que era para ficar até 180 dias, sem ter que fazer licitação, para poder fazer as coisas mais rapidamente, se até agora nada foi feito? Se a limpeza da sujeira provocada por aquela ventania só foi limpada após um ferrão de um internauta nas redes sociais, como ele postou a sujeira e em seguida a limpeza. Então, senhores, sinceramente, até agora eu não estou entendendo do porquê de um decreto de emergência, se nem algo que era um cartão postal está com uma aparência de favela, porque esta aparência para quem chega na cidade e quando vê aquela rodoviária daquela forma, ainda não foi consertado. Imagine vocês
Se nós tivéssemos aqui situações que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, aonde famílias perdem suas casas, perdem tudo que tem lá dentro e são abrigadas em ginásios de esportes. E logo em seguida já estão recebendo algum tipo de ajuda do governo. Nós aqui, somente com uma rodoviária, porque tirando isso, o outro prejuízo que tivemos foi particular. Foi a cobertura de uma construção que foi arrancada e que bateu na prefeitura e que arrancou algumas antenas. Então, senhores, mais uma vez aqui está. E o nosso velho e bom refrão: sejamos felizes. Boa noite, muito obrigada.